Imagine um mundo onde a corrupção e a violência dominam cada canto da Terra. Um tempo quando a humanidade estava à beira de sua própria destruição. Você já se perguntou como seria viver em uma época assim? Hoje, vamos desvendar os mistérios do período antediluviano, explorando a incrível história de Noé e como sua fé e obediência resultaram na salvação da humanidade. Acompanhe-nos e prepare-se para uma poderosa oração no final, que pode transformar sua maneira de enfrentar os desafios da vida. O período antes do dilúvio, conhecido como antediluviano, é descrito na Bíblia como uma era de grande corrupção e violência. A humanidade havia se afastado de Deus e a maldade estava presente em todos os aspectos da vida cotidiana. A descrição bíblica em Gênesis 6:5-6 revela a extensão da depravação humana. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A violência e a corrupção eram desenfreadas, com a humanidade vivendo sem considerar a vontade de Deus. Este cenário levou Deus a decidir que a única solução seria um novo começo para a humanidade, através de um evento cataclísmico que limparia a terra da maldade e permitisse um recomeço baseado na justiça e na obediência. Em meio a essa depravação, havia um homem justo e íntegro chamado Noé. Em Gênesis 6:9, é dito que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé foi escolhido por sua fé e obediência a Deus, destacando-se como um exemplo de retidão em um mundo corrupto. Noé é o personagem central da história. Ele é descrito como um homem justo e temente a Deus. Sua obediência inabalável é evidenciada quando Deus lhe ordena construir uma arca, um empreendimento colossal que ele aceitou sem questionar. Noé representa a fidelidade e a perseverança em meio a um mundo corrupto. A família de Noé também desempenha um papel crucial. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas respectivas esposas, foram escolhidos para serem salvos junto com Noé, simbolizando a continuidade da raça humana após o dilúvio. Cada membro da família teve um papel essencial na construção da arca e na sobrevivência durante o dilúvio. Deus ordenou a Noé que levasse um casal de cada espécie de animal para a arca, garantindo a preservação das espécies. Este ato demonstra a preocupação divina com toda a criação e a complexidade e magnitude da tarefa de Noé. A diversidade de animais na arca é um símbolo da abrangência do cuidado e da provisão de Deus. Deus deu instruções específicas a Noé sobre como construir a arca. Em Gênesis 6:14-16, lemos que a arca deveria ser feita de madeira de cipreste, com compartimentos internos e revestida de betume por dentro e por fora. Ela deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, com uma janela e uma porta lateral. A construção da arca foi uma tarefa monumental. Estima-se que a arca tivesse cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Para colocar em perspectiva, a arca tinha aproximadamente o tamanho de um navio de carga moderno. A construção levou muitos anos, durante os quais Noé e sua família trabalharam incansavelmente. A construção da arca foi um ato de fé e perseverança. Noé trabalhou incansavelmente, mesmo diante da descrença e do escárnio dos outros. Ele confiou nas promessas de Deus e não se desviou de sua missão, mesmo quando parecia impossível. A fé de Noé não se abalou, mesmo quando não havia sinais visíveis do dilúvio iminente. A arca não era apenas um grande barco, mas um verdadeiro santuário flutuante. Com 3 andares, ela foi projetada para abrigar não apenas a família de Noé, mas também uma grande quantidade de animais e provisões suficientes para sobreviver ao dilúvio.
Cada compartimento foi cuidadosamente planejado para garantir a segurança e o bem-estar dos ocupantes durante a longa jornada nas águas. Depois de anos de preparação, finalmente chegou o momento. Noé, sua família e os animais entraram na arca e Deus fechou a porta. Em Gênesis 7, 11 e 12, lemos: No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. O dilúvio foi uma catástrofe global. As águas subiram e cobriram todos os montes elevados sob os céus. Toda a vida que havia em terra firme pereceu, exceto aqueles que estavam na arca. Este evento marcou um ponto de inflexão na história da humanidade, um julgamento divino sobre a maldade do homem. O dilúvio não foi um evento rápido. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites, mas as águas permaneceram sobre a terra por 150 dias. A arca flutuou durante esse tempo, protegendo Noé, sua família e os animais. A longa duração do dilúvio destaca a severidade do julgamento e a necessidade de purificação total da terra. Durante os muitos meses na arca, Noé e sua família precisaram de muita paciência e esperança. Estavam isolados do mundo exterior, sem saber quando as águas baixariam. Este período de espera foi um teste de fé, e a perseverança deles é um exemplo de confiança inabalável em Deus. Após 150 dias, as águas começaram a diminuir. Noé soltou um corvo e depois uma pomba para ver se as águas haviam se retirado da terra. Quando a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico, Noé soube que as águas tinham abaixado. Finalmente, Deus ordenou que Noé saísse da arca com sua família e todos os animais. Este momento foi de grande alegria e alívio, marcando o fim da provação e o início de uma nova era. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Quando as águas secaram, Noé e sua família saíram da arca juntamente com todos os animais. Este momento marcou o início de um novo capítulo na história da humanidade. Noé foi recebido por um mundo limpo e renovado, pronto para um novo começo. A saída da arca simboliza a libertação e a esperança renovada para a humanidade. Ao sair da arca, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Em resposta, Deus fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris foi dado como sinal dessa aliança, um lembrete eterno da misericórdia de Deus. Em Gênesis 9, 12 e 17, lemos: Disse Deus: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Esta bênção renova o mandato original dado a Adão e Eva, marcando um novo começo para a humanidade. A promessa de frutificação e multiplicação é um lembrete da providência divina e da continuidade da vida. Deus também estabeleceu novas regras para a convivência humana. Ele deu a Noé e seus filhos autoridade sobre os animais e introduziu a justiça retributiva, permitindo que o sangue de quem tirasse a vida de outro homem fosse derramado. Este ato institui uma forma primitiva de governo humano, necessário para manter a ordem e a justiça na nova sociedade. Noé se tornou o patriarca de todas as futuras gerações. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, deram origem a diferentes povos e nações. A genealogia de Noé, listada em Gênesis 10,
mostra como a humanidade se espalhou e se multiplicou a partir de seus descendentes. Noé é lembrado não apenas como um herói da fé, mas como o ancestral de todos os povos. A história de Noé nos ensina a importância da fé e da obediência. Noé confiou em Deus e seguiu suas instruções, mesmo quando não fazia sentido para os outros. Sua fé inabalável é um exemplo para todos nós. Ele nos mostra que a verdadeira fé se manifesta em ações concretas e em obediência a Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Deus é um Deus de novos começos. Mesmo após um julgamento severo, Ele deu à humanidade uma segunda chance. A aliança com Noé nos lembra que Deus é misericordioso e fiel às suas promessas. O arco-íris, como sinal da aliança, é um símbolo eterno da esperança e da renovação. A preservação das espécies na arca também destaca a importância da responsabilidade ecológica. Deus valoriza toda a criação e, como seres humanos, somos chamados a cuidar do mundo natural ao nosso redor. A arca nos lembra que devemos ser mordomos responsáveis da terra e de suas criaturas. O dilúvio é um lembrete da justiça divina. Deus não ignora o pecado e a maldade, mas ao mesmo tempo, Ele oferece um caminho de salvação para aqueles que são fiéis e obedientes. A história de Noé é uma demonstração do equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus. Ela nos desafia a viver de acordo com os padrões divinos de justiça e retidão. A família de Noé foi fundamental para a continuidade da raça humana. Isso ressalta a importância da unidade e da cooperação familiar em tempos de crise. Cada membro da família teve um papel essencial na sobrevivência e na reconstrução da vida após o dilúvio. A história nos encoraja a valorizar e fortalecer nossos laços familiares. A perseverança de Noé em seguir os comandos de Deus, mesmo quando parecia absurdo, é uma lição poderosa para nós. Em uma época em que a descrença era generalizada, Noé manteve sua fé e trabalhou incessantemente para cumprir a vontade divina. Sua persistência é um testemunho de que a fé verdadeira não é abalada pelas circunstâncias externas. A arca é frequentemente vista como um símbolo da salvação. Assim como a arca foi um refúgio seguro para Noé e sua família durante o dilúvio, Jesus Cristo é visto como o refúgio e a salvação para a humanidade diante do julgamento divino. A arca representa a provisão de Deus para salvar aqueles que confiam nele. Após o dilúvio, Noé e sua família enfrentaram o desafio de reconstruir suas vidas em um mundo novo. Este novo começo não foi apenas físico, mas também espiritual. A aliança de Deus com Noé e o arco-íris como sinal dessa aliança simbolizam um renovado relacionamento entre Deus e a humanidade, baseado na confiança e na obediência. A promessa feita a Noé continua a ressoar através das gerações. Ela é uma lembrança constante da fidelidade de Deus e de sua disposição para perdoar e renovar. A história de Noé é frequentemente citada em outras partes da Bíblia como um exemplo de fé e obediência, reforçando a importância de viver em harmonia com a vontade divina. A história de Noé também destaca a importância da comunicação entre Deus e o homem. Deus falou diretamente com Noé, dando-lhe instruções claras e específicas. Esta comunicação direta ressalta a importância de estarmos atentos à voz de Deus em nossas vidas e de buscar sua orientação em tudo o que fazemos. A história de Noé e a arca é uma narrativa poderosa sobre fé, obediência e a promessa de redenção. Ela nos lembra que, mesmo em tempos de grande corrupção e julgamento, Deus sempre oferece um caminho para um novo começo. Que possamos aprender com o exemplo de Noé e buscar viver em fidelidade e obediência a Deus. Oração poderosa. Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos pela história de Noé, que nos ensina sobre fé, obediência e a tua infinita misericórdia. Assim como Noé, queremos ser fiéis e obedientes às tuas instruções, mesmo quando não entendemos completamente os teus planos. Pedimos, Senhor,
que nos ajudes a confiar em Ti em todos os momentos, especialmente nas tempestades da vida. Que possamos encontrar força e perseverança em Tua palavra, assim como Noé encontrou ao construir a arca. Obrigado pela promessa de um novo começo. Obrigado pelo arco-íris, que nos lembra da Tua aliança e do Teu amor eterno. Ajuda-nos a cuidar da criação que nos confiastes e a viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. Que a nossa fé em Ti seja inabalável e que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e misericórdia. Em momentos de dúvida e fraqueza, dá-nos a coragem de continuar, sabendo que Tu estás conosco em todas as coisas. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém.